Se a sua empresa fatura bem e não cresce, esse podcast é para você. Olá, meu nome é Alex Machado. Meu nome é Maria Clara. E esse é o podcast MVL. Aqui é uma degustação da nossa consultoria estratégica que une tráfego pago e estruturação comercial para empresas que vendem para B2B, que faturam de 50 a 200k por mês. Então, se você quer alavancar as suas vendas através da internet, através do digital, sem esqueminha, sem promessa milagrosa, de uma forma consciente e consistente, aqui é o melhor lugar para você fazer essa degustação da nossa consultoria. E hoje o tema... Se você cresce, se você vende, se você está faturando, mas você não está crescendo, aqui você vai encontrar alguns gargalos na sua operação, tanto a nível de posicionamento, a nível de marketing, a nível da internet, mas também e principalmente na questão estrutural do seu comercial, porque não basta você só atrair pessoas, você tem que saber converter esses potenciais clientes em compradores. Isso é muito interessante, porque acaba entrando o tráfego. Geralmente, as pessoas quando chegam até a Converja, elas chegaram nesse momento. Elas ou entraram num platô de faturamento, estão ali 50, 60 mil, 100 mil e não conseguem escalar, ou muitas vezes estão também perdendo o cliente. E aí isso é um problema mais sério. Então eu tenho, geralmente, posso falar que 80% das empresas, muitas vezes elas buscam o tráfego pago quando elas estão nesses momentos. Ou entraram num platô, ou dois, quando estão perdendo vendas. Qual é o momento ideal? Acho que o momento ideal, assim, o que eu falo para todos os empresários, até alguns parceiros meus, que o ideal é você, quando a sua empresa está bem, ela está respirando muito bem, por que não melhorar isso cada vez mais? Então, infelizmente, se tem essa crença ou um pensamento dos donos de empresa, que eles pensam no tráfego realmente quando ou as coisas não estão indo muito bem, ou quando realmente entraram no platô. E é interessante que o empresário que fatura essa faixa entre 50, 100, 150, 200 mil, ele, na verdade, ele ou ela entendem que precisam assumir algumas ações de crescimento da empresa, porque sabe que esse faturamento só paga a conta quando paga a conta. Então, eles entendem ou sentem a sensação que precisam escalar, crescer, para que, de fato, o negócio, o empreendimento se torne rentável. Porém, eles vivem apagando incêndio, né? Meio que fazem tudo ao mesmo tempo. Ou seja, não raro é o administrativo, é o comercial, é o que entrega o produto ou serviço, é a logística, é a operação. Então, é importante, e é por isso que a gente está conversando hoje aqui, primeiro, de como não apenas trazer o potencial cliente, o novo potencial cliente para aumentar as vendas, mas não só aumentar a venda, porque não raro acontece, você aumenta a venda e aumenta o caos. Porque se você não tiver uma estruturação, se você não tiver um sistema, e eu não estou falando de software, né? Se você não tiver uma metodologia, uma cadência, um funil estruturado nas suas operações, às vezes vender mais é até um problema, porque você aumenta a venda, aumenta o faturamento, não aumenta a margem de lucro, você na verdade está aumentando o faturamento, está pagando igual as despesas, e você só está aumentando o trabalho, só está aumentando o caos da sua própria estrutura, do seu próprio negócio. Isso é um grande desafio, acho que 95, 99% dos donos de empresa, né? É um grande desafio. Porque todo mundo quer vender mais, e aí quando eu estou vendendo mais, muitas vezes também eu estou ali, que seja na minha operação, enfim, na minha parte administrativa, realmente com gargalo também. Nem falo gargalo, mas sufocado. Então, eu acho que esse é um gigante desafio para os donos de negócio. Legal. Então, hoje a gente vai falar aqui basicamente de 3 frentes que o dono de negócio deve dar atenção para poder crescer, mas de crescer de forma organizada. E crescer não só em faturamento, crescer
em estrutura, em margem, em lucratividade. Então, a primeira é aquisição. Aquisição previsível. E quando a gente fala de aquisição previsível, a gente está falando do tráfego pago, do posicionamento do marketing, do seu negócio na internet, sua presença digital. Então, aquisição previsível. Porque quando a gente fala de anúncio, de tráfego pago, eu estou falando em comunicação em massa. Quando eu estruturo a minha empresa na internet, através das redes sociais, através do site, através do meu canal do YouTube, do meu LinkedIn, do Google Meu Negócio, ou seja, quando eu posiciono o que eu vendo, produto ou serviço na internet, majoritariamente eu estou buscando alcançar mais pessoas. Eu estou querendo que mais pessoas me encontrem, que mais pessoas me chamem no WhatsApp ou então mandem algum pedido de orçamento via formulário no meu site, ou que fique mais fácil de eu mandar um portfólio do meu serviço. Então é por isso que eu me posiciono na internet. Mas quando eu falo de tráfego pago, eu estou falando em alcance em massa. Eu estou falando em não apenas aparecer para quem já me conhece, ou para quem eventualmente pode cair na minha rede online, mas de forma pontual, de forma orgânica. Quando eu falo de tráfego pago, eu estou falando de alcançar mais pessoas de forma em massa, mas de forma estratégica. E é por isso que a gente fala de aquisição estratégica de novos clientes ou de novos potenciais clientes, né, que nós chamamos de leads. E aí o que eu posso dizer em relação a isso, né? Aí eu estou trazendo um pouquinho aqui para... Porque se eu pensar numa triagem, né, como eu falei com vocês, as pessoas chegam até a Converja buscando o serviço de tráfego pago, os donos de empresa. Acho que esse é o número 1. Eles querem aquisição de novas pessoas. E essa é a fala que todo dono de negócio fala. Aí eu pergunto, mas qual é o seu objetivo? Eu quero mais clientes, eu quero aparecer mais. E eu acho que isso cada vez está mudando mais, né, no sentido de a sua empresa não pode depender de indicação. Hoje, acho que a maioria das empresas... elas começam... É normal, né, Alex? Também tá tudo bem, tá? A indicação acho que é um dos primeiros passos do dono de empresa. E muitas vezes por isso que ele resolve abrir uma empresa. Acho que tem muito essa questão. Mas aí, então, só o olhar do tráfego pago... Então, você, dono de negócio, tomou uma decisão de aquisição do serviço de tráfego pago. O que eu tenho para dizer com isso? Que você... Porque aí entra o investimento. Então, é sempre importante, se você está pensando numa aquisição previsível, que a sua empresa também... eu não gosto muito de assustar as pessoas, que se eu falar assim, ela tem que ter caixa para investir no tráfego... Não é isso. Mas muitas vezes eu prefiro quando as pessoas chegam... todas as pessoas me perguntam, mas quanto eu preciso para começar a investir no tráfego pago? E aí eu falo, olha, no mínimo é X. Mas o que eu sempre oriento? Eu prefiro que você consiga ter uma verba durante 3 meses, que isso não vá interferir no teu caixa, tá? Mas que você consiga continuar investindo. Porque muitas vezes no primeiro mês a gente vai conseguir resultado, no segundo, no primeiro nós vamos conseguir resultado, ou muitas vezes não. É um investimento. Nós já falamos isso, não vou entrar a fundo em outros podcasts, mas eu acho que quando o tema é aquisição previsível, pense muito na questão do investimento. Sim, tem que ser um investimento que você consiga ter essa previsibilidade, que você consiga... Não, olha, eu acho que se eu fizer 3 meses, eu vou conseguir. Se der algum problema, não tem problema. Isso não vai... Eu não vou deixar de pagar a conta de luz da minha empresa. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que... para também não acontecer o seguinte, eu comecei investindo 1.000, mas olha só, as coisas não foram muito bem, Clara... Mas, eu vou ter que diminuir para 800. Não importa. E aí, eu nem vou entrar na parte do tráfego, né? As ferramentas, as plataformas de tráfego, cada um tem a sua particularidade. Mas isso afeta muito a questão de resultado. Mas nesse item, Alex, o meu ponto de atenção fica esse, tá?
Então, e aquisição previsível, a gente está falando de lead qualificado. E o legal de falar de lead qualificado, a gente está falando de funil de vendas. Eu sempre vou falar de funil de vendas porque é assim que funciona na internet e se estrutura um processo de vendas. A gente está falando aqui com empresários que querem vender mais. Contudo, para poder vender mais, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter mais pessoas visitando minha loja, visitando meu site, me chamando no WhatsApp, me mandando e-mail, entrando no meu CRM. Com isso, eu falo então de aquisição de leads, eu estou falando de tráfego pago. Quando eu falo de aquisição de lead previsível, eu estou buscando lead que tenham interesse no meu produto ou serviço. E aí parte do pressuposto que eu tenho que ter o conteúdo de valor para atrair pessoas interessadas naquela minha informação, naquele meu produto ou serviço, quebrar objeções, se possível, com base no que eu vou postando, no que eu vou publicando, já criar uma consciência para quem me segue. Uma vez que eu crio uma consciência para quem me segue, eu faço uma oferta, eu faço, né, uma chamada para ação para que ela possa visitar o meu site, me chamar um representante comercial, chamar o meu time de vendas interno. Então, quando eu falo de aquisição de lead previsível, aquisição previsível, que eu estou falando de lead, eu estou estruturando exatamente o primeiro pilar para eu poder crescer, sair desse platô, que eu hoje só estou faturando 50, 100, 150, 200 mil, sair desse platô para um platô mais alavancado, né, mais estruturado. E por que a gente fala para empresas exatamente nessa faixa de faturamento? Porque empresas, a maioria das empresas que estão nessa faixa de faturamento, ela já tem um produto consolidado, ela já tem uma carteira de clientes, ela já tem uma base que compra com ela todos os meses. Por isso que todos os meses fatura 100, 150, 200 mil. Sendo que, para eu conseguir sair desse platô, eu preciso necessariamente entrar nessas 3 camadas. Então, aquisição previsível, estratégia de tráfego, com quem eu quero falar, como eu atraio um lead qualificado, como eu engajo essa audiência na minha base, nas minhas redes sociais, e eventualmente eu converso, chamo esse contato, esse lead, esse potencial cliente para falar comigo. E o segundo ponto é, na verdade, a conversão sistematizada. O que eu estou falando de conversão sistematizada? Se na aquisição previsível eu estou atraindo leads para o meu negócio, para o meu produto ou serviço, eu tenho que ter, na sequência, uma conversão sistematizada. Eu passo esse lead para o meu time comercial. E quando eu falo de sistematizado, eu estou falando de sistema, mas não necessariamente um software. O ideal que sim, o ideal que tenha ali um CRM. Mas antes de falar até de CRM, eu preciso falar de processo. Quando eu falo de conversão sistematizada, eu estou falando de etapas. Cada etapa do processo eu tenho que ter um esquema bem estruturado para que esse lead que entrou através da aquisição previsível, ele vá passando em uma cadência de setores. Essa cadência pode ser super rápido, dependendo do que você vende, ou pode ser mais demorada, dependendo do que você vende. Vou te dar o exemplo nosso lá na Nordcom. A nossa jornada de compras é longa, porque quem fecha serviço conosco, primeiro que são empresas B2B, por isso que nós somos especialistas em B2B, porque a gente vive isso há 12 anos pelo menos. Então, quando a gente fala da jornada de compra no negócio B2B, via de regra, quem entra em contato com você não é quem toma a decisão final. O primeiro contato com o time comercial geralmente é aquela pessoa que ainda está avaliando o mercado, pesquisando, alguém que foi colocado naquela posição para poder levantar propostas, levantar orçamentos. Só que aquela pessoa não vai ser a quem vai assinar o cheque, vai assinar o contrato, vai passar o cartão. Então, existem algumas etapas dentro da venda B2B que tende a ser uma jornada mais longa. Diferente da venda B2C que eu estou falando, Alex, já estou falando para quem vai comprar
vai passar o cartão, vai comprar logo o meu produto ou serviço. Fica muito mais fácil. Não quer dizer que as estratégias que eu tenho que usar a nível de persuasão, negociação, fechamento, pós-vendas, não seja a mesma. Elas se combinam, né? Elas se mesclam. Só que as etapas são mais divididas. Quando eu venho para a conversão sistematizada dentro de uma venda B2B, eu tenho que entender exatamente quais são as etapas da minha jornada de compra do que eu vendo. Você vende peças, por exemplo, para uma indústria. Qual é a jornada de compras? Você primeiro fala com o representante comercial, depois do representante comercial você tem uma reunião com o departamento técnico da empresa. Depois que você faz a reunião com o departamento técnico para ver se aquela peça atende, você faz uma outra reunião com o diretor de operações, enfim. Você tem que mapear as etapas da sua jornada de compras. Depois que você mapeou, eu não vou entrar a fundo no processo, mas depois de mapeadas as etapas, você tem que criar uma estrutura de cadência, ou seja, estrutura desde o momento de o que eu falo, quais são as objeções daquela etapa, o que eu tenho que fazer para aquela etapa ser convertida para eu ir para uma próxima etapa. E assim sucessivamente, ou seja, eu tenho que criar uma conversão sistematizada. Por isso que é uma conversão sistematizada. Se eu tiver um sistema para que eu possa fazer isso em uma tela única, em um software, em um CRM, é o melhor dos mundos. Porque aquela conversão sistematizada, aquele sistema, aquele passo a passo, vai estar em uma única tela. Eu posso fazer essa conversão sistematizada numa planilha no Excel. Se eu tiver ali as etapas na planilha do Excel exatamente mapeada para que eu não perca essa conversão sistematizada. Hoje você tem na Converja um cliente que é B2B, um cliente inclusive no ramo de aço, né, de fundações, que provavelmente a conversão é um pouco mais longa, né, porque deve ter alguém específica para receber orçamento, alguém para fechar. Então, essa é a segunda etapa, é a conversão sistematizada. E aí, eu acho que o que importa, um ponto relevante nessa citação é o seguinte, né? Porque é analisar o seu processo. Cada um vai ter o seu. Ai, Alex, mas eu não tenho o CRM, mas eu não tenho... não tem problema. Hoje aí, realmente, esse cliente, um dos nossos clientes, ele passa por um processo bem longo, né? Entra dentro do sistema, aí entra um vendedor, assim, é bem longa essa jornada. Mas como também temos clientes que fazemos dentro do Excel. Então, onde tem um atendente, uma secretária, que ela vai alimentando a planilha do Excel. E aí eu acho que é só importante ter isso tudo que o Alex mencionou, a cadência. E aí eu entro aqui, um lembrete importante. No podcast, como treinar o seu time de vendas. Se você não assistiu esse podcast, assim que finalizar esse, você vai lá, assiste, porque tem algumas etapas que o Alex fala exatamente como você fazer essa cadência, como você fazer essa conversão sistematizada e como você treinar o seu time. Porque se seu time de vendas não conhece esse processo, pode ser aí um dos problemas. Hoje eu recebi um meme de uma equipe comercial que eu presto consultoria e foi muito engraçado, porque lá a representante do time comercial me mandou um meme que eram 3 pessoas, era uma imagem, 3 pessoas divididas em 3 etapas assim na foto, e as 3 estavam apontando assim para frente, né? Com a mesma posição, com a mesma postura. E uma estava falando assim, lead desqualificado, o marketing falando, lead desqualificado. Aí depois vem o time de pré-qualificação, lead morno. E o time comercial falando assim, lead ruim. Então todo mundo apontando, né? E é engraçado porque meio que acontece isso no dia a dia das empresas. Cada um desses personagens de uma empresa, que é comum se hoje você está atuando na internet, se você está buscando vender mais, estruturar o seu comercial, você basicamente vai ter 3 personagens na sua empresa, que é o time do marketing, é o time que recebe esse lead que está entrando e é o time que faz a venda de fato, que faz o fechamento, que é o time comercial. E não raro acontece desses 3 personagens falarem mal do lead.
falarem mal. E o cliente no meio, o que o cliente só do queria era ser bem atendido e resolver o problema. Então, isso acontece exatamente porque o time não conhece a cadência da conversão sistematizada. Então vamos lá, só para a gente organizar as ideias. Se a sua empresa hoje fatura, mas não cresce, o que ela tem que dar atenção é, primeiro, aquisição previsível. Eu tenho que estruturar os meus canais digitais, a minha presença digital, para que mais pessoas me conheçam, mais pessoas visitem as minhas redes sociais ou meu site e mais pessoas me chamem para eu conseguir gerar mais propostas. Ponto. Então isso é aquisição previsível. A internet hoje possibilitou de, ao invés de você colocar um outdoor na rua, milhares de carros passarem na frente, mas você não saber quem está vendo aquele seu conteúdo, hoje a internet possibilitou os indicadores para que você saiba exatamente quem está clicando nos seus anúncios. Antigamente, quando você publicava e divulgava o seu produto ou serviço através de rádio, televisão, jornal, você só sabia que estava divulgando numa grande mídia e que um volume muito grande de pessoas iriam ver o seu conteúdo. Contudo, você não sabia com exatidão se aquele público realmente fazia compra através daquele anúncio, através desses canais. Hoje a internet possibilitou você metrificar isso. Por isso que se chama aquisição previsível. Você sabe exatamente quem está entrando e você sabe exatamente aonde deve e onde consegue apertar o parafuso para chegar um lead qualificado na sua base. Só que isso é uma etapa do processo. Não adianta colocar mais gente na porta de loja se o seu time não consegue converter isso em negócio, não consegue converter isso em vendas. Então a segunda etapa é você ter uma conversão sistematizada. Estruturar, primeiro mapear a sua jornada de vendas de acordo com o seu negócio, com o seu modelo de vendas, com o seu perfil de cliente ideal. Uma vez sistematizado essas etapas, e aí ela pode ser sistematizada num fluxo de script, no papel, no Word, pode ser scriptado isso em uma planilha no Excel, ou você pode usar sistemas, que é o que eu recomendo, que você tenha um CRM ali integrado, inclusive no seu sistema de pagamento, no seu ERP, para que tudo fique mais, o dado fique mais fácil de ser lido e mais fácil de ser gerenciado. Perfeito, claro. Então a gente falou de aquisição previsível e falou de conversão sistematizada. Mas a próxima etapa é exatamente fazer uma gestão por indicador. A maioria dos empresários hoje faz a gestão no feeling, não é isso? Eu vou lá e não, mas eu trabalho nesse negócio há 50 anos, eu estou no mercado há 25 anos, eu já conheço todos os meus concorrentes, os meus clientes, os meus fornecedores. Só que não tem métrica, não tem indicador, não tem avaliação com base em número para você saber se aquilo está funcionando ou não. Então, o terceiro ponto é você fazer uma gestão com base em indicadores. E quais indicadores, Alex? Existe um monte, né? Eu vou deixar você para falar um pouquinho dos indicadores de tráfego, sei lá, CPL, CAC, o que você considere talvez mais relevante na fase de aquisição previsível, na aquisição de lead. E na sequência eu falo, inclusive, os indicadores da conversão sistematizada, que eu acho que é bem interessante também. No tráfego pago, acho que todo empresário, e aí algo também interessante, que o dono do negócio, eu sempre falo que ele não precisa saber mexer nos gerenciadores, mas ele precisa entender de uma maneira macro o que é o que é o serviço de tráfego pago, assim como qualquer outro serviço. E aí, no mínimo, pro dono do negócio, ele, como o Alex falou, precisa ter as métricas. E eu brinco, né, que tem que ter as métricas na ponta da língua. Então, minimamente, Alex, o seu custo por lead, eu acho que é um dos mais importantes. Quanto você está pagando por um lead hoje na internet? Então, acho que isso é de extrema importância, porque isso vai estar muito relacionado à sua capacidade de investimento e pessoas que você está atraindo. Então, você consegue chegar a esse custo. Então, custo por lead. A segunda métrica que eu acho extremamente importante é a taxa de conversão desses leads que você atraiu com tráfego pago. Quantas você conseguiu converter em vendas?
é uma outra métrica que todo dono de negócio precisa saber. E a terceira é o retorno, o ROAS, né? Então eu faço um investimento nos anúncios, quanto isso me retorna. E como eu faço isso, é só eu pegar quanto eu consegui dos anúncios online e quanto eu investi. Então, acho que para mim, Alex, hoje, para todo dono de negócio, na parte do tráfego, ele precisa saber custo por lead, taxa de conversão, minha capacidade de conversão desses leads, porque aqui eu vou começar a identificar muito essa questão que você fala, o lead está desqualificado, está qualificado, ou não. E aí o teu rosto, se realmente o que eu estou fazendo está gerando um faturamento, algo viável para minha empresa. E aí é interessante que hoje, por exemplo, para todo projeto, eu preciso mostrar para o meu cliente o ROAS. Porque se eu consigo mostrar um ROAS positivo, que é o retorno que ele está investindo em mim, né? No caso, nos anúncios, ele vai ficar comigo. Se eu não consigo mostrar isso, é muito complicado. Porque eu estou investindo, mas eu não estou vendo retorno nenhum. E aí surge muito aquela dúvida, mas o tráfego pago é um investimento certo? Não, mas eu preciso analisar essas métricas. E só para fechar, para não se prolongar muito, quando eu vejo um problema nessas 3 métricas, só com essas 3 métricas, eu já consigo analisar muitas vezes onde está o problema. Se eu estou com o custo do lead muito alto, será que é alguma coisa no tráfego? Eu tenho que melhorar a criativa, eu tenho que melhorar a copy, eu tenho que melhorar a minha página. Se eu estou com um problema hoje em taxa de conversão. Nossa, será que o lead que está chegando para o meu comercial, ele é muito ruim? Não tem nada a ver com o meu público-alvo? Ou não? É o meu time comercial que não está conseguindo fazer uma conversão desses leads que estão entrando. E, por último, o retorno por investimento vai ser uma análise geral desses outros 2 pontos. Então, acho que minimamente essas 3 métricas, Alex. Legal. E aí você trouxe 3 métricas do tráfego, que é exatamente na etapa ali de aquisição previsível, CPL, né, que é o custo por lead, taxa de conversão, e o ROAS, que é o retorno sobre investimento em anúncios, né, em tráfego pago. Vou trazer 3 também importantes na segunda etapa dessa cadência, que seria então a conversão sistematizada. Eu vou trazer o CAC, que é o custo por cliente, né, o custo de aquisição por cliente. Qual é o seu CAC? Quanto você... Porque aí você trouxe só da fatia do tráfego, né? Legal, tem que olhar sim, para até saber se aquela etapa ali, o quanto está custando na operação. E o empresário ele tem que olhar toda a operação dele como empresa, como negócio. E o custo de aquisição por cliente, que é o CAC, o quanto que eu invisto em toda a minha força de vendas para converter um lead em cliente. Eu estou falando, inclusive, dependendo, por isso que depende do modelo do negócio, se eu preciso fazer uma visita para poder fechar aquele contrato. A gente vê isso, por exemplo, em projetos, né? Imagina, você vende B2B, coberturas metálicas para galpões. Cara, você está vendendo para a empresa, provavelmente. Só que dificilmente você vai vender uma estrutura metálica para o galpão sem visitar o local onde vai ser instalado. Então aquilo gera uma visita do seu comercial. Gerou anteriormente já um lead, esse potencial cliente já visitou o seu site, já chamou seu time comercial já fez ali o orçamento, já gerou proposta, vocês já negociaram pela internet ou por uma reunião online, pelo WhatsApp, gerou o projeto e agora é o momento da visita para sacramentar e assinar o contrato. Toda essa trajetória tem um custo. E aí, uma vez que esse lead se tornou cliente comprando o seu projeto, tem um custo de aquisição. Então, o meu projeto vai custar R$100 mil e toda a jornada de compras me custou R$3 mil, R$5 mil a operação. Então, meu custo meu custo de aquisição por cliente está na faixa de 2 e 3. Então, estou só trazendo exemplos aqui para a gente concretizar esse raciocínio. Então, para o dono do negócio, saber esse número é importante. Outro número importante é o LTV, é o tempo de vida que aquele cliente fica com você. Dependendo do que você vende, também é importante você metrificar se você entra muito cliente,
mas sai muito cliente também, você perde muito cliente, ou o tempo de vida que fica aquele cliente com você é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por exemplo, no nosso negócio aqui, a permanência de contratos são de 4, 5, 6 anos. Eu tenho clientes de 6 anos comigo. Então, assim, o meu LTV é alto, né? O tempo que fica esse cliente na minha base, na minha carteira e comprando com recorrência é alta. Essa é uma outra taxa também. Porque às vezes você nem precisa de novos leads. Você precisa estruturar algumas ações, algumas abordagens para vender mais e melhor para a sua própria base. Então, LTV também é uma métrica bem interessante para você. E por fim é o ROI. Você trouxe o ROAS, que é o retorno de investimento sobre anúncios, sobre ads, sobre tráfego pago. O ROI é o retorno sobre investimento como um todo. Ou seja, como a sua empresa hoje é rentável. Né? Qual é aquele negócio... e você pode fazer o ROAS por negócio, por empresa, ou pode fazer o ROAS por cliente, né? Ou por contrato. E aí, qual é o retorno desse contrato? Qual é o ROAS desse contrato? Você vai fatiar uma parte do seu custo operacional relacionado àquele contrato e vai ver o quanto que aquele contrato está te retornando em lucro, literalmente, né? Então, assim, são 3 métricas também interessantes. E aí, esse é o terceiro ponto. Se a gente está falando de aquisição previsível, tráfego, presença digital, conteúdo, lead qualificado, o segundo ponto eu estou falando de conversão sistematizada. Acabou a época do amadorismo, né? De você fechar no feeling. Eu acho que é interessante eu trazer alguns pontos aqui, no sentido de a era do tirador de pedido, e eu sei que tem vendedor que odeia quando eu falo isso, mas é uma verdade, existem ainda muitos vendedores que são tiradores de pedido, ou seja, deixa o cliente ou o lead entrar na loja, entrar no canal, e você só vai fazer, você é reativo, você só vai vender o que a pessoa pedir. Essa era, se não acabou, está acabando, e sugiro que você, comercial, se acerte rapidamente, porque serão substituídos, né, times que só realmente são reativos, que vendem através de tirar pedido. Hoje a venda está transacional, está consultiva, está relacional. Então, quando você traz o sistema, né, sistematiza o seu processo de vendas, você consegue entender os gargalos, aonde que está acertando, onde está errando. E o terceiro ponto é exatamente fazer a gestão com base em número, com base em métrica, com base em dado, e não apenas com você, putz, eu acho que está indo bem, não está indo bem. Então esse é um ponto, seriam esses 3 pontos fundamentais para, se a sua empresa hoje fatura, mas não cresce, o gargalo está em um desses 3 pontos, ou quiçá em mais de um deles. E aí eu acho que, independente do seu faturamento, claro, mas hoje eu faturo só 50 mil, eu preciso disso? Precisa. Não importa se você é grande ou pequeno. O que importa é o tamanho dos seus sonhos. Não foi essa frase que a gente escutou um dia desses? Mas, na verdade, não importa. E aí eu tenho um caso aqui de uma cliente que eu tenho uma grande admiração por ela. Ela é pequenininha, ainda está crescendo, né? Ela tem uma clínica de estética. E é muito interessante porque... Às vezes, para a gente aqui do tráfego calcular o ROAS é um pouco mais complicado, porque tem empresas que não gostam de passar o seu faturamento. E para a gente calcular o ROAS, eu preciso do faturamento. Do faturamento em anúncios, né? E tem empresas que não se sentem à vontade de passar e tá tudo bem. E essa cliente, ela estava num momento ainda de muita organização, estava nesse momento que até a gente comentou aqui no início do podcast de escala, né? Mas quando eu pedi para ela o faturamento dela, e eu expliquei para ela, olha, fulana, a partir de agora você vai começar a me passar o teu faturamento, porque eu vou começar a calcular teu ROAS. Ela não pensou 2 vezes, eu acho que ela me mandou em 5 minutos. Porque eu expliquei para ela o motivo. Eu falei, eu preciso mostrar para você, né, o quanto você está investindo aqui no nosso serviço e o quanto ele está te retornando. E ela passou assim rapidamente. Hoje a gente faz tudo controlado aqui numa planilha que a gente tem de metas e resultados. Mas é importante, né? Não importa o seu tamanho. Se hoje você já está faturando já 200, 300, tá tudo bem. E você não tem ainda, então vamos ajustar agora. E até você estava falando, Alex,
eu acho que esse podcast é muito importante você chamar o seu sócio. Para vocês que têm sócios, traga... Vocês dois podem escutar esse podcast, acho que você vai ter muitos insights. Porque duas pessoas pensando, muitas vezes, né? Um tá na parte do tráfego, outro tá na parte comercial. Então, às vezes, unindo forças, eu acho que vai ser bem interessante. Então, eu queria trazer esse ponto, que não importa o tamanho. Se você está faturando hoje 50 ainda, ou se você já está lá na frente. Se você já está na frente e não tem essas métricas, é super possível de ajustar e conseguir. Mas também, se você está no comecinho, por que não já começar certo? E basicamente, assim, essas métricas podem assustar o nome, ou então pensar assim, nossa, é métrica pra caramba. Mas existem já fórmulas, até planilhas prontas, que você basicamente precisa baixar a planilha e lançar o dado que você tem hoje na tua operação. Quando você pega o dado, lança na planilha, a planilha vai te dar o retorno. Ela vai te mostrar, cara, você está indo bem, você está indo mal, está no vermelho, não está no vermelho. E aí você deixa de talvez sofrer, porque a gente acaba entendendo, né, o dia a dia do dono, do empresário, que sofre porque às vezes não tem visibilidade no que está acontecendo na operação, não tem previsibilidade, porque quando você coloca esse motor para rodar, que é a aquisição de lead, que a Clara falou de uma forma muito assertiva no início, que é ter um valor recorrente para investimento, e aí não importa se vai ser R$1.000, R$2.000, R$3.000 mensal para investir em tráfego pago, mas que seja uma constante e não pare. É impossível você, ao longo de 6 meses, 1, 2 anos, você não ter um volume de dado tamanho que você consiga fazer a leitura de qual caminho seguir. A gente, inclusive, começa a falar que nos 3 primeiros meses do tráfego pago, você está comprando dado, você está comprando informação, você está indo até o mercado. Quando você investe, você vai trazer lead, aí até acertar o lead no início nem sempre é possível, só que você está comprando informação, você está trazendo input real do seu mercado. É muito diferente de você entrar num banco de dados, seja lá qual for, e comprar um dado pronto, comprar uma estatística pronta. Você está comprando um recorte do mercado. Agora, quando você faz a gestão de tráfego pago, você investe em anúncio, você está comprando dado da tua empresa. Você está divulgando a sua empresa na plataforma, nas redes, e a rede está te devolvendo o quão saudável está a sua empresa. Se ela está atraente, se ela está envolvente, se a promessa é adequada. Então você está comprando literalmente dado ali. E óbvio, você vai comprando e vai ajustando, vai comprando e vai ajustando. É impossível ao longo de 6 meses, 12 meses, você não ter um direcionamento real do seu nicho. E quando você olha para dentro de casa, você arruma a rota exatamente com os dados, exatamente com as métricas e pegando, imputando essas informações em uma planilha, em um CRM, em algum software de gestão que hoje em dia está muito acessível para qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer nicho, e você consegue estruturar. Então, assim, para a gente encaminhar para o final esse podcast, queria dizer para você, empresário que está me ouvindo, hoje a rede social não é só nutrir a sua grade no Instagram de post bonito. Isso tem que ter um objetivo final, que é estruturar uma conversão em um funil de vendas, ou seja, aquisição previsível de seguidores e de leads. Na sequência, você tem que sistematizar o seu processo de conversão. Não adianta você colocar lead na cara do gol para o seu time comercial e ele não marcar o gol. E, por fim, você como gestor, gestora, você precisa analisar essa cadência através de métricas, através de números, para poder seguir, ajustar a rota quando necessário. E, às vezes, alguns empresários eles ficam presos, né? Algumas soluções falsas. E teve uma fala de pegando isso, uma cliente, ela falou o seguinte: a gente estava indo muito bem, a gente teve uma queda de resultado por 2 meses. Enfim, eu já havia falado para ela o porquê que a gente tinha eu falei, olha, a gente precisa ajustar isso daqui, porque senão as coisas vai chegar um momento que não vai ser legal. Enfim, enquanto tava tudo dando muito bom, tá tudo certo, né? E aí a gente teve uma queda de resultado de 1 mês, e eu falando pra ela que era aquilo, teve uma queda de resultado no 2º mês, e ela chegou e usou a seguinte frase: mas eu não consigo entender
por que a gente teve uma queda de resultado se a gente não mudou nada, se a gente está fazendo a mesma coisa. E aí vem um aprendizado da internet. Realmente a internet não dá para fazer... Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. E eu falei isso para ela, e isso na internet é muito claro, né? Você realmente... Eu não gosto muito também de ficar no pé de testar. Vamos testar, vamos testar, vamos testar. Essa é uma frase muito... Eu sei que muitas vezes nós precisamos testar, mas eu gosto muito de um teste muitas vezes validado, teste de algo que já funcione, teste do que... tá dando certo no orgânico, por que não colocarmos no tráfego? E aí eu peguei essa fala dela e falei, o problema tá aí, porque a gente está fazendo as mesmas coisas. Então, acho que esse é um problema também do empresário, que ele fica sempre fazendo as mesmas coisas e não funciona. E foi o platô que a gente falou. Exatamente. Se você chegou num faturamento de 50, 100, 150, 200, eu não estou dizendo que você fez algo errado. Pelo contrário, você fez por muito tempo algo muito interessante e por isso que você está faturando essa faixa. Agora, assim como no corpo, a empresa também entra num platô. Tem momento que você, cara, pode estar fazendo a mesma coisa todos os dias, só que não muda. E não muda porque o seu negócio ficou acostumado com aquilo, os seus clientes ficaram acostumados com aquilo, chegou novos concorrentes. Não por acaso as empresas e as grandes marcas lançam tendência de tempos em tempos. Imagina se a moda fosse a mesma desde 1980 ou desde 1950. Mas não é a mesma coisa? Não é vestir, né? Não é cobrir o corpo? Não. Tem que lançar coisas novas, tem que mudar. Então, assim, com certeza, se você hoje está num platô, como a Clara bem está dizendo, você deve fazer algo diferente. E aí fica, inclusive, um convite. Se você quer fazer um diagnóstico da sua operação, da sua empresa, e entender que faz sentido para você ter uma aquisição previsível, uma conversão sistematizada e uma gestão com base em indicadores, chama a gente, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, faz um diagnóstico, uma avaliação gratuita com o nosso time comercial para entender se o MVL, inclusive, o nosso programa de consultoria especializada em crescimento de empresa, serve para a sua empresa, para a sua operação. E vamos passar aqui o que realmente, de fato, faz uma empresa decolar. Eu acho que é um crescimento saudável e escalável. Eu acho que isso é um ponto importante, mas para isso tem que ter um método, tem que ter um processo. Acho que tudo isso que a gente falou. Acho que a importância, e aí entra, né, muito o que a gente fala no MVL, o que eu falo no tráfego pago, que tudo anda junto. Então, conteúdo, posicionamento, tráfego e comercial. E a questão do funil. Acho que é o grande... Até na nossa apresentação aqui, quando a gente vai fazer uma apresentação comercial, eu falo que o grande objetivo de tudo, que é uma apresentação onde eu explico o nosso processo de trabalho, no final, eu até boto lá o desenhozinho, é criar um funil. A gente realmente criar um funil e entender o funil da sua empresa. Eu acho que basicamente esse é o grande objetivo. Totalmente. Então, fazer isso é mudar o jogo, né? E vou te falar mais, tá? Você faz parte dentro de um funil nosso aqui. Esse é exatamente o funil. Se você chegou até o final desse episódio, é porque você já está qualificado em um funil para estar conosco, né? Você é um empresário, uma empresária que quer fazer a coisa acontecer, quer mudar o jogo, quer alavancar as suas vendas, estruturar o seu negócio. Às vezes, não necessariamente ter mais clientes, mas vender mais e melhor para os mesmos clientes. Isso também precisa estruturar o mesmo processo que a gente está sinalizando aqui. Então, agora com você. Chama-se o seu sócio, o seu gerente comercial, o seu diretor para assistir esse conteúdo. Se fizer sentido para você, convida a gente para uma reunião comercial. O nosso time comercial vai te atender de uma forma muito assertiva para atender as suas necessidades, e também fica aqui no nosso canal para assistir os próximos episódios do podcast MVL. Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo episódio.